Oi, amadas do Pai! Hoje vamos explorar as lições do capítulo 9 de Êxodo para extrair das próximas 3 pragas, né? A quinta, sexta e a sétima, que Deus determinou que Moisés aplicasse no Egito, porque o inimigo não quis libertar o povo de Israel. Então vamos orar? Senhor, gratidão é o sentimento do nosso coração ao receber essas lições que o Senhor nos deixou através dos tempos. E hoje nós podemos refletir, extrair insights para o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Que o Senhor seja o nosso único guia nessa jornada que nós decidimos fazer, andando literalmente por cada uma das páginas deste livro, analisando cada capítulo, de Gênesis a Apocalipse. Quanto conhecimento já recebemos até este momento. Nós somos gratos. Amém e amém. Gente, quero fazer também um agradecimento ao Luciano Matos, que assim como eu, ama a palavra do Senhor. E em breve ele tem surpresa por aí, eu não vou contar, não vou dar nenhum spoiler. E hoje ele me deu uma dica, olha que legal, de usar um microfone de lapela que eu estou usando aqui, para poder diminuir os ruídos externos. Eu adoro sugestões, críticas, sugestões dos amigos para melhorar a comunicação e continuar nessa onda de levar conhecimento da palavra do Senhor durante todos os dias desse ano de 2025. Espero que o sonho saia super legal e fique aprovado, né? E nesse dia também, hoje eu vou opinar, a cada praga eu vou dar um exemplo, vou falar alguma coisa sobre o meu entendimento, até bom, porque é muita coisa, para eu não esquecer dos detalhes, porque quando eu termino o vídeo eu sempre falo, esqueci de falar isso, esqueci de falar aquilo. Então vamos à nossa leitura, tá bom? Bom, capítulo 9 de Êxodo. Abra sua Bíblia aí. Então vamos lá, eu continuo aqui nessa minha Bíblia de letra grande, maravilhosa, mas toda caindo aos pedaços. Bom, disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o seu povo. Bom, a gente viu, né, que a quinta praga, que foi a morte dos animais dos egípcios, enquanto Deus poupou todo o rebanho do seu povo israelita, nos mostrou que, além de impactar economicamente o Egito, ele também nos revelou assim elementos profundos espirituais, porque o gado era considerado sagrado, uma vez que muitos deuses egípcios eram simbolizados por animais. E ao afetar diretamente o gado, a praga da peste dos animais destaca assim a impotência desses deuses diante do verdadeiro Deus de Israel. Isso nos ensina sobre a supremacia divina e os falsos ídolos, porque Deus trouxe a pestilência para exterminar o Deus Amon, que é representado, sabe por qual animal? Um carneiro. Aqui, Deus faz distinção entre os egípcios e os israelitas, poupando os animais do seu povo. Isso simboliza proteção divina, né? Porque ele é fiel com a sua aliança.
E ele também nos encoraja a confiar na sua proteção, no seu cuidado, no seu compromisso conosco, que somos filhos dele e seguidores. Deus cuida de nós. Deus cuida de mim na sombra de suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Vamos lá, gente. A lição dessa praga nos faz refletir sobre no que ou em quem nós estamos colocando a nossa fé e a nossa confiança. Vamos continuar com a nossa leitura, tá bom? Então vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu, diante do faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomarão cinza de forno e se apresentarão a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlcera nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Uau! Apesar das evidências do poder de Deus, o Faraó permanece intransigente. Isso só serve como um alerta. É a teimosia espiritual, mostrando que ignorar os sinais divinos pode levar a consequências graves. Que a gente acabou de ler a sexta praga, né? As pragas das úlceras. E que, venhamos, foi uma humilhação para o Egito e seus deuses, né? Porque os egípcios, eles tinham um ritual que eles pegavam a cinza do povo e passavam na testa para se livrar das maldições. Por isso que Deus se utiliza dessas cinzas para causar os tumores. Nada acontece por acaso, gente. Por isso a gente não pode ler a palavra sem assim, a inspiração do Espírito Santo que vai nos revelando todos esses detalhes, né? As úlceras afetaram os seres humanos e os animais, mostrando a vulnerabilidade dos egípcios e de todos os seus deuses, protetores de saúde, protetores do bem-estar, para mostrar que o poder de Deus é supremo sobre todos os deuses egípcios e os demais, né? Este, assim, foi assim, o primeiro impacto diretamente sobre o corpo humano. Ao contrário das pragas anteriores que a gente viu, né, que impactaram colheitas, os animais e a água do Egito, que foi a primeira praga no primeiro, lembra? Esta praga das úlceras, ela sim tocou a saúde física das pessoas, mostrando assim que a extensão, né, do controle divino sobre todos os aspectos da vida. O Senhor é o nosso Criador. Nós temos o DNA de Deus no nosso corpo. E rejeitar isso é fechar os olhos para a realidade e aceitar narrativas e teorias que vão nos afastar do caminho de volta para casa. Agora vamos de novo, voltar à leitura da sétima praga, tá bom? Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra.
Ainda te levantarás contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo da terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozem, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão. E já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar, e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim, Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Ai, gente, que loucura, né? Pois é. Lemos que Deus mandou a 7ª praga, né? Chuva de pedras, trovões, fogo. Deus, dessa vez, engraçado, é que Deus alertou os egípcios para recolherem seus servos e os animais do campo, oferecendo assim uma escolha para ele, né? Para eles agirem ou para sofrerem as consequências. Isso também nos mostra a misericórdia divina, oferecendo a possibilidade de proteção. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. E olha que interessante, né? Deus mandou chuva e fogo, que são 2 elementos opostos, água e fogo, mas que juntos fizeram assim juízo aos deuses egípcios da agricultura. E aqui a palavra nos fala que destruiu o linho e a cevada, né? E aí o que aconteceu? Momentaneamente o faraó reconheceu a soberania de Deus após ter atingido, né, toda a sua área agrícola e todas as pessoas com granizo, pedras, o que revela que as circunstâncias extremas, né,
podem levar ao reconhecimento da divindade do Senhor. Mas, porém, todavia, apesar desse reconhecimento do faraó, ele continuou a se recusar a liberar os israelitas e se manteve com o coração de pedra, imutável, apesar das evidências claras do poder divino. E aí, com isso, a gente pode refletir que a nossa desobediência persistentemente atrai consequências negativas. Enquanto o Eterno de Israel não se cansa, de oferecer repetidas oportunidades, nós deixamos de obedecer. E aí eu preciso fazer uma pergunta. E a pergunta é: quem aqui precisa abrir o seu coração para Deus e deseja assim lá no fundinho do coração passar por uma mudança verdadeira para reconhecer a autoridade divina, a autoridade do Senhor? Gente, essas pragas não são apenas narrativas históricas. Elas nos trazem assim insights profundos sobre a soberania de Deus, sobre a importância da obediência, sobre os perigos da desobediência e sobre a idolatria, que não tem nenhum poder na terra, mas apenas momentâneos, que nós vimos aqui nos capítulos anteriores, orquestrados pelo inimigo para enganar o povo, para te aprisionar em crenças que não vão te levar à vida eterna, não vão te levar para casa e vão te afastar da verdade. E a verdade é uma pessoa que está aí à sua porta e bate. Pensa nisso. Pensa nisso. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais. A gente vai para o 10º capítulo amanhã de Êxodo. Não espera mais não. Vai lá, abre a porta. Ele está lá, te esperando. Beijo, fui. Compartilha com quem você ama. Deixa o seu like aqui para ajudar que esse vídeo chegue a outras pessoas que precisam ouvir essa palavra. Tá bom? Beijo no seu coração. Tchau. Obrigada.